E aí, família, vamos lá? Tá na hora de comemorar, porque o Japão chegou à marca de 1 milhão. 1 milhão de infectados, infelizmente. Olha só. O total acumulado... antes que eu esqueça, tá? Tá na hora do vídeo. O total acumulado de casos confirmados de coronavírus no Japão chegou a 1 milhão. À medida que a variante Delta, altamente contagiosa, continua a se espalhar em muitas partes do país. Tá? Só vou adiantar aqui uma matéria, tá? Que vai ser em outro vídeo, claro. Chegou a variante Lambda aqui no Japão. Tá? E maiores detalhes vai ser feito em outro vídeo. Mas, infelizmente, já a Lambda já deu as caras aqui no Japão. Então, só Deus sabe o que vai dar desse Japãozão nosso aqui. Mas, continuando. O desenvolvimento veio quando muitas prefeituras no Japão testemunharam seus casos diários confirmados de coronavírus, atingindo níveis recordes nos últimos dias. Quem acompanha o canal viu o desenrolar da coisa. O Japão confirmou seu primeiro caso de coronavírus em 15 de janeiro do ano passado. Também, na sexta-feira, o governo metropolitano de Tóquio relatou 4.515 casos adicionais, enquanto a prefeitura de Osaka registrou um recorde de 1.310 infecções, em meio à crescente preocupação sobre o colapso potencial do sistema médico do país, devido ao ressurgimento do vírus. Já está em colapso. Por que eu falo isso? Por causa da nova lei de internação aqui do Japão, tá, em relação ao coronavírus. Quem acompanha o canal sabe do que está acontecendo, no caso assim, dessa nova lei. E o governo japonês tomou uma pá de porrada, tá? Não teria como não tomar por causa dessa lei. E essa lei teve algumas alterações que vai ser gravada em outro vídeo também, para não ficar muito longo. Tá? Nesses dias eu tenho feito vídeos muito longos e não fica só cansativo para mim, né? Fica cansativo para você também que acaba vendo as matérias. Então vou tentar dar uma diminuída e separar esses temas, no caso assim, essas matérias em outros vídeos. O número em Tóquio foi o segundo maior da capital. Registrou o recorde de 5.042 casos na quinta-feira. Tóquio está hospedando as Olimpíadas em seu quarto estado de emergência. O total acumulado em todo o país dobrou em cerca de 4 meses, com as variantes Alfa e Delta altamente contagiosas do vírus se espalhando em todo o país, substituindo a cepa original. Nas últimas semanas, a situação do coronavírus piorou rapidamente em muitas partes do país, incluindo a área metropolitana de Tóquio, a região oeste de Kansai, centrada em Osaka, e a prefeitura da ilha do sul de Okinawa. Okinawa quase não se fala muito, mas o que tem falado de Okinawa aqui, desde que quando entrou no estado de emergência, porque agora foi só a expansão, tá? Okinawa não foi adicionada agora, já está a tempo. Ela não diminui os números de infecções, muito pelo contrário, tem aumentado. Então o bicho está pegando pro lado de lá também, infelizmente. Um estado de emergência foi emitido nessas áreas, mas à medida que depende principalmente de um público cooperativo e não de um bloqueio rígido como em alguns países, no caso o famoso lockdown, teve pouco efeito na redução das infecções, disseram os especialistas em saúde. As infecções entre os jovens estão aumentando, enquanto isso os idosos estão vendo uma diminuição no número de pessoas que ficam gravemente doentes em meio a um progresso do lançamento das vacinas. Mas alguns municípios foram forçados a restringir a aceitação de reservas de vacinas, devido à falta de vacinas. O novo pedido de vacinação no local de trabalho por empresas e universidades também foi suspenso, sim. Quem acompanha o canal aqui sabe disso. Por isso que eu falo para as pessoas, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe os vídeos, clica no sininho. Por quê? O que acontece aqui no Japão, eu já relato logo de cara, porque é para a pessoa ficar sempre bem informada e saber o que fazer, no caso assim, tomar suas providências, questão de segurança ou não. Tá? Você vê que muitas pessoas têm aquela parte negacionista. Olha só o que aconteceu no Japão, chegamos a 1 milhão. Entre outros países, cerca de 35 milhões de casos de coronavírus foram confirmados nos Estados Unidos, 31 milhões na Índia
20 milhões no Brasil, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins. O total acumulado em todo o mundo chegou a 200 milhões. Aí agora o Japão, infelizmente, faz parte dessa contagem, né, na casa dos milhões. O primeiro-ministro Yoshihide Suga disse na sexta-feira que a situação do coronavírus será considerada quando uma reunião de 5 partidos envolvendo organizadores e seu governo decidir se realizará as Paralimpíadas com espectadores. Então eles não sabem se vão deixar ter espectadores nas Paralimpíadas, porque já logo vai acabar as Olimpíadas e já começam as Paralimpíadas. O governo central, o governo de Tóquio, o comitê organizador, o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Paralímpico Internacional se reunirá após o término das Olimpíadas, no domingo. Então eles vão esperar terminar as Olimpíadas para depois programar alguma coisa. Esses caras são cabeçudos mesmo, não tem jeito, né? Os Jogos Paralímpicos estão programados para começar no dia 24 de agosto, quando a cidade sede, Tóquio, ainda estará em estado de emergência. Sim, porque o estado de emergência está programado para até o dia 31, tá? A princípio. Se vai estender isso, só Deus sabe. Mas do jeito que a situação está, ainda tá. Agora que nós entramos no feriado do Obon aqui, que praticamente é uma semana, a grande maioria dos japoneses vão viajar, você já sabe o que vai dar, né? As Olimpíadas estão ocorrendo em sua maioria sem espectadores, devido à pandemia de coronavírus. Você viu o que eles falaram aqui na matéria. Em sua maioria, então tem locais que está tendo espectadores, e na hora, principalmente nos eventos de rua, tá? Quando acontecem os eventos nas ruas, tem espectadores, é a hora que dá as grandes aglomerações. Suga disse em uma coletiva de imprensa em Hiroshima que o número de pessoas que saem de casa não aumentou em relação aos níveis anteriores das Olimpíadas, que começaram no dia 23 de julho. Vocês acreditam nisso, né? O Suga, o cara mais negacionista que eu já vi nos últimos tempos é o Suga, tá? Porque o Suga estava em Hiroshima porque foi aniversário da bomba atômica, tá? Quando caiu a bomba atômica aqui no Japão, eles comemoram todo ano a essa data. Eu não quis gravar, tá? Porque comemorar uma bomba eu acho um cúmulo, tá? Então eu não quis gravar essa matéria aqui no canal. Mas de qualquer maneira, tá, o Suga estava lá e ele deu uma coletiva de imprensa. Olha só o que ele falou. Não acredito que as Olimpíadas de Tóquio estejam levando a disseminação do vírus, disse ele. É lógico que influenciou, pô. O cara é só o pior cego, não quer ver. Por isso que eu falo, negacionista, desculpa o termo, é uma bosta. Então é complicado. Como a variante Delta, altamente contagiosa do coronavírus, está se espalhando no país, o governo expandiu o estado de emergência no início dessa semana e também decidiu adicionar prefeituras ao seu quase estado de emergência. Sim, praticamente somando o estado de emergência e quase emergência já são 23 estados, tá? E se você levar em conta que o Japão tem 47, já chegou quase a metade dos estados do Japão, tá? Então é uma coisa que realmente tem que se levar em conta. O país lutando para conter o vírus, Suga reiterou sua prioridade é lutar contra o vírus, tá bom, acrescentando que vai decidir o que fazer em relação às eleições presidenciais do Partido Liberal Democrata e as eleições gerais, após considerar vários fatores como um todo. Já tem gente pedindo a cabeça dele para ele renunciar, tá? Só para você ter ideia. Aqui no Japão, por quê? Já tem partidos da oposição falando, renuncia que você não está dando conta. Sua resposta ao coronavírus está muito fraca, não está dando resultado. Então já tem gente pedindo a cabeça dele, tá? Só para vocês terem ideia. A eleição do LDP, no caso seria o Partido Liberal Democrático, decide efetivamente o próximo primeiro-ministro. Então o Suga está doido para tentar reeleger-se. Só que, e aí, como é que fica? Porque desde o ano passado eu já vinha falando, esse ano vai ser ano de eleição, esse ano eles vão decidir o destino do Suga, tá? E o Suga corre o risco de ser o primeiro-ministro do Japão com o menor tempo no cargo da história do Japão. Mas sabe como é que é, né?
O mandato de Suga como líder do LDP termina em 30 de setembro, enquanto os mandatos dos membros da Câmara dos Representantes terminam em 21 de outubro, desculpa. Então você já sacou que esse ano vai ser um ano muito movimentado. Se ele não mostrou serviço nesse um ano, ele está lascado, tá? Meu ponto de vista, ele fez muito pouco pelo Japão, tá? Coisas que ele fez legal, assim, ou coisa que ele fez legal, que eu considero, foi ele ter forçado as operadoras de telefonia a diminuir o preço, tá? Entrar nos pacotes de celular muito bacanas, com os preços bem mais em conta. Em contrapartida, não tem feito grandes coisas. Dá para falar assim, ele não fez grandes coisas, você não fez. Tá? Igual, o Abe, ele deu dinheiro para o povo, o Suga não, ele empresta. Tá? E assim vai seguindo outras políticas. Você vê que o Japão não conseguiu diminuir o número de coronavírus, muito pelo contrário, está aumentando. Por quê? Cada estado de emergência que ele faz é 2 meses e meio. Porque o povo também não coopera. Tá? Infelizmente, verdade seja dita, a culpa não é só do velho, tá? A culpa é nossa também. Por que eu falo isso? Se as pessoas, você, as pessoas do lado, as outras pessoas, não estou falando em geral, tá? Isso aqui é só um exemplo, fizessem sua parte, esse número não estaria tão alto. Mas as pessoas já cansaram disso. Tá? Nos estados de emergências que não pode fazer nada, isso e aquilo mais. E nisso o que aconteceu? Deu esse bom danado. Já se fala-se de lockdown aqui no Japão. Por quê? Porque as pessoas não escutam. Ou, no caso assim, se não houver lockdown, a obrigatoriedade da pessoa tomar a vacina. Então, muitas coisas já estão sendo cogitadas. Por quê? Para tentar segurar o povo que não faz a parte dele. E vida que se segue, tá? Se você não é inscrito no canal, peço para você, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo, tá? Clique no sininho para ativar as notificações, para você ficar sempre bem informado do que acontece aqui no Japão, tá certo? Mas chegamos a 1 milhão, infelizmente. E até o próximo vídeo, até mais.